Uma em cada 10 mortes no hospital ocorre por embolia pulmonar. 500 mil mortes por ano na Europa por embolia pulmonar. 300 mil mortes por ano nos Estados Unidos. A embolia pulmonar causa mais mortes do que câncer de mama, AIDS, câncer de próstata e acidentes automobilísticos somados no mundo. Chamei sua atenção? Embolia pulmonar é importante? A questão é que o que leva à embolia pulmonar é a trombose venosa profunda. E eu me assustei que eu não tinha feito um vídeo falando da trombose venosa profunda aqui neste canal. Então eu estou corrigindo esse erro agora. Vamos falar sobre essa doença que é extremamente preocupante, que todo mundo tem que se atentar. E realmente, quando alguém fala trombose, é para se preocupar, não no intuito de ficar preocupado, perdido, mas de buscar informação, buscar atendimento médico. Então, em primeiro lugar, o que é a trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda nada mais é do que sangue coagulado dentro de uma veia e de uma veia específica, uma veia que está lá no sistema venoso profundo e não no sistema venoso superficial. Essa separação é importante, porque quando esse sangue coagulado é numa veia superficial, a gente chama de tromboflebite superficial. Até essa nomenclatura é diferente para não causar tanto temor. Então, porque a trombose acaba sendo então para as veias profundas. Quando a gente fala trombose geral, a gente está falando ou de veia profunda ou de uma trombose arterial, mas este vídeo aqui é sobre trombose venosa. Por que tem essa diferenciação? Por causa do risco de levar a uma embolia pulmonar. Uma trombose superficial, uma tromboflebite, tem um risco pequeno de levar a uma embolia pulmonar. Agora, uma trombose venosa profunda, esse risco vai aumentando. E quanto mais proximal ao coração essa trombose, maior o risco. Então, se a gente está falando de uma trombose bem distal, lá na planta do pé, esse risco de embolia é pequeno, mas uma trombose venosa de uma veia ilíaca ou uma veia cava tem um risco enorme de ter uma embolia pulmonar. Então, por isso, essa separação. Então, o que leva à formação desse coágulo no sangue é a trombogênese, ou seja, a capacidade de formar um trombo, gerar um trombo. Isso foi descrito há muito tempo atrás por Virchow como uma tríade, são 3 fatores principais. Então, o primeiro é a lesão do endotélio, que significa o quê? Um pequeno trauma nessa parede do vaso. O segundo, o que é? A alteração no sangue e aumento da coagulabilidade, são as trombofilias. E, em terceiro lugar, as estase sanguínea. Então, se o sangue ficar parado por muito tempo, ele também aumenta a probabilidade de formar um trombo. Se ele ficar parado, ele vai coagular. E nós temos no nosso sangue um equilíbrio muito tênue para manter a fluidez desse sangue. E esse equilíbrio é entre os fatores pró-coagulantes e os fatores anticoagulantes. Sim, nós temos anticoagulantes naturais no nosso corpo, que, aliás, se eles diminuírem muito, acaba causando uma trombofilia, acaba gerando uma probabilidade maior de causar um trombo. Agora, do ponto de vista da trombose venosa profunda, a gente tem que pensar o que ela pode levar, porque a trombose em si, ela vai causar uma inflamação naquele local, vai causar dor, vai causar um inchaço, a gente pode se preocupar com esses sintomas, mas não é isso que traz a relevância para a trombose. O que traz a relevância são as suas complicações. Então, em primeiro lugar, a embolia pulmonar é, assim, disparado a complicação principal que a gente tem que se preocupar, porque ela leva, assim, a óbito, ela leva à morte muito frequentemente. Então, em primeiro lugar, a gente trata a trombose, não por causa da trombose, mas para evitar a embolia pulmonar. Uma segunda complicação também aguda seriam as flegmásias. As flegmásias são tromboses maciças, são realmente complicações bem graves, mas felizmente elas são bem raras. Não é algo que você tem que se preocupar com tanta frequência assim.
E chegando no atendimento médico, a gente, na maior parte das vezes, consegue ajudar, desde que seja com tempo hábil para isso. Agora a gente pode pensar na complicação mais tardia da trombose venosa profunda, que seria a síndrome pós-trombótica. Então, a pessoa teve uma trombose hoje, daqui a 10 anos pode ter varizes, pode ter insuficiência venosa, tudo decorrente aí dessa trombose inicial. Então, tudo que a gente faz é para evitar a embolia, em primeiro lugar, evitar uma flegmásia também, embora mais rara. Obviamente, a gente vai ter que tratar também os sintomas que podem incomodar, mas também evitar uma síndrome pós-trombótica no futuro. Cirurgia para trombose venosa não é tão frequente assim, tá? Existem alguns procedimentos que podem ser feitos. Então, a colocação de um filtro de veia cava, que tem uma indicação bem restrita, não é rotina em nenhum caso, tá? Especificamente quem tem a impossibilidade do tratamento com a anticoagulação, por exemplo, é uma das necessidades aí de colocar um filtro de veia cava. Existem outras cirurgias que seriam a retirada desse trombo. São por métodos físicos, por métodos químicos, farmacológicos, né? E esses medicamentos eles podem quebrar esse trombo. Aí você pode pensar, puxa, isso é tão legal, acho que deve funcionar para todo mundo. Mas na verdade são cirurgias que têm um risco e que você tem que colocar na balança o risco-benefício. Então, normalmente elas vão evitar aí, a grande indicação é evitar aquela síndrome pós-trombótica no futuro. Então, se a gente tira esse trombo ele não vai causar uma reação inflamatória muito grande nessa parede do vaso, não vai destruir as válvulas venosas, de modo que não leva aquela síndrome pós-trombótica no futuro. A questão é, quem vai se beneficiar disso? Normalmente são as pessoas mais jovens, que tem menos risco cirúrgico e cuja trombose foi muito extensa, maciça, de forma que a probabilidade de ter essa síndrome pós-trombótica é muito alta. Então, esse não é um procedimento para evitar uma embolia pulmonar, por exemplo. Então, o tratamento você tem que levar muito, muito, muito a sério. Se foi feito o diagnóstico de trombose, você tem que tratar rigorosamente. E, assim, existem algumas novidades que são muito boas por um lado, mas elas atrapalham por outro. Então, eu lembro no meu início de carreira, né, que a gente não tinha muita opção de medicamento para fazer a anticoagulação, e os medicamentos que a gente tinha à disposição eram medicamentos que necessitavam um rigor e que a gente precisava ficar acompanhando quase que diariamente a alteração no sangue. Então, eu lembro até que a gente pedia às vezes fax para o paciente mandar o resultado do exame para a gente acompanhar semanalmente essa evolução. A questão é que isso mostrava para o paciente o quanto era necessário e importante esse controle. Os medicamentos atuais são os novos anticoagulantes, eles não precisam desse rigor todo no acompanhamento. Só que ao retirar esse rigor todo e facilitar a vida do paciente, alguns não levam tão a sério o tratamento, né? Pode esquecer o medicamento, pode esquecer a importância do medicamento e pode esquecer a razão pela qual a gente está tratando, que aí eu volto tudo que eu falei e é por causa da embolia pulmonar. A gente está tratando a trombose para evitar uma embolia pulmonar, consequentemente evitar um óbito. Então, por isso, é extremamente importante você seguir à risca a orientação do seu médico. Não é para parar com anticoagulante sem a indicação e o acompanhamento médico, e não é para continuar também sem o rigor de um acompanhamento médico. Faça consultas periódicas, isso é muito importante. Agora, para fazer o diagnóstico da trombose, a gente precisa dos sinais, né, principais, são dor e inchaço. O paciente vai se queixar de dor e inchaço, só que dor e inchaço é extremamente genérico e frequente. Quem aqui nunca teve dor e inchaço?
nas pernas e não necessariamente isso foi uma trombose. Tem, por exemplo, a síndrome da pedrada, uma lesão muscular, fazendo esporte, subindo uma escada, que também causa dor e inchaço e não é uma trombose. Então, só isso não é o suficiente. A gente tem que usar os critérios de fatores de risco. Quanto mais fatores de risco, mais chance dessa dor e inchaço ser decorrente de uma trombose. Então, quais são os fatores de risco mais comuns? Neoplasia ou câncer, ou o próprio tratamento para o câncer, a quimioterapia, também pode desencadear trombose. Uma trombose prévia, então quem já teve uma trombose já entra num grupo de pessoas que tem uma probabilidade maior de ter trombose. Uma trombofilia, então uma doença na cascata da coagulação do sangue, uma doença do sangue que aumenta a probabilidade de ter trombose. O uso de anticoncepcionais também aumenta o risco, aumenta um pouquinho, mas aumenta. Uma gravidez aumenta mais ainda o risco de uma trombose. Esses são fatores comuns. Existem também, por exemplo, o trauma, então politraumatizado principalmente, a imobilização de um membro. Então, se alguém ficou imobilizado por muito tempo, usando gesso, usando alguma bota ortopédica ou uma cadeira de rodas, vai causar essa imobilidade, que é um fator de risco para trombose. A desidratação, então quem ou toma pouca água, idoso às vezes toma muito pouca água, fica desidratado, isso também aumenta o risco de trombose. A idade, passou dos 40 anos, já tem um risco maior de ter trombose. Varizes, que é extremamente frequente na população, também é um fator de risco para trombose. Não quer dizer que quem tem varizes, todo mundo vai ter trombose, não é isso. É que você vai somando um fator de risco ao outro, na verdade não é nem somar, você vai multiplicar, porque quanto mais fatores você vai aumentando exponencialmente aí o risco de desenvolver uma trombose. Então, tendo esses fatores, tendo dor e inchaço, a probabilidade de ser uma trombose aumenta. Então é necessário uma avaliação médica, muitas vezes com um exame de sangue ou um exame de imagem para comprovar esse diagnóstico. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo!